A entrevistada de hoje do Café com a Polícia é a delegada Ivalda. Ela está na instituição da Polícia Civil de São Paulo desde 1994 e hoje é chefe da divisão de capturas da Polícia Civil de São Paulo. Então tem muita história legal de procurados para você curtir. Sirva seu café e curte esse bate-papo. Doutora Ivalda, prazer receber a senhora aqui. Doutor Chubão não... Agente Chubão. Agente Chubão. Indicou para a senhora vir, falou muito bem da senhora, da sua carreira, uma carreira gigantesca dentro da Polícia Civil de São Paulo. É um prazer estar aqui. Sou eu que agradeço o convite também. Pode ter certeza que vim aqui muito feliz e honrada. Show de bola. Para quem gosta de polícia Civil principalmente, não pode perder essa história. Doutora Evalda, para quem não te conhece, fala... Que ano que você entrou na polícia e hoje o que você exerce exatamente? Eu entrei num concurso público em 1994, então são 27 anos. Eu passei no concurso para delegada de polícia, né? E sempre atuei no município de São Paulo, sempre na cidade de São Paulo, né? E já em vários... A senhora é paulista? Eu sou paulista de uma cidade do interior de São Paulo. E comecei a carreira como uma plantonista, né? O que é muito bom, que você atende todos, a qualquer momento, qualquer hora, sempre vai ter uma surpresa, nem sempre boa. E depois fui dentro da própria instituição, eu fui trabalhando em vários departamentos, trabalhei muito na área de tecnologia, né, da informação, com a criação da delegacia eletrônica, a intranet da Polícia Civil, e fui partir um pouco para a área de inteligência, dessa ideia de juntar, né, tecnologia, inteligência, investigação. A formação da senhora é Direito? Sou formada em Direito e tenho a programação de computadores? De computadores, né? Mais lá atrás. Né, Por isso que chegou a trabalhar na inteligência. Exatamente. Então, como eu tinha esse conhecimento, hoje está muito mais difundido, né? Hoje todo mundo aí sabe fazer um aplicativo. Então, mas naquela época era menor, né, o número de pessoas nessa área. Como eu tinha esse curso anterior ao curso de Direito, eu acabei juntando os dois aí para tentar auxiliar na investigação, né? Esse cruzamento de dados, busca, isso que é importante, né? Porque o número, o volume de ocorrências e de crimes que acontecem no estado do tamanho de São Paulo, né, e de um município como São Paulo, tem que ser mesmo informatizado. Com certeza. E a senhora hoje trabalha no setor de capturas? Eu sou a delegada divisionária, né, da divisão de capturas do Departamento de Operações... Divisionária é chefe da divisão? Isso, é a delegada-chefe da divisão. Na divisão eu tenho 4 delegacias, né, cada uma atuando na sua área. Certo. Divisão de capturas? Divisão de capturas. Mas a divisão de capturas faz investigação também ou só na verdade, só serve para ir pegar procurado? A divisão de capturas, primeiro ela cumpre mandados de prisão na cidade de São Paulo. É o principal, que todos os mandados de prisão chegam pra gente. Eu tenho uma delegacia que é busca e apreensão de adolescente infrator. Então é aquele que é menor, né, o adolescente, que tem que ser recolhido para, no caso de São Paulo, Fundação Casa. Ou então a gente tem uma delegacia que vai buscar esses adolescentes e leva até o juiz da infância e juventude, ou então interna na Fundação Casa para cumprir ali aquele período que ele fica internado. E eu tenho a Polinter, que é a Delegacia de Investigações Interestaduais, que no caso na verdade, entre os estados, né? O fato aconteceu aqui, mas o autor é do Sul, o fato aconteceu no Norte, mas o autor é de São Paulo, então tem essa troca. Então, através dela, várias vezes nós temos que investigar alguma coisa. Então, rola inquérito lá dentro? Sim. Vocês auxiliam, talvez? A gente auxilia, vai atrás de uma testemunha para outra unidade, às vezes dentro do próprio estado, né? Uma cidade... por exemplo, você pega uma cidade muito longe de São Paulo, a gente pode fazer por aqui, a gente chama de carta precatória. E às vezes, durante essa elaboração aí, a gente se depara com algum crime e aí tem que instaurar um inquérito. Ou no cumprimento de mandado de prisão, eu encontro drogas. Né? Ele vai ser preso por um motivo, mas chego lá, tem um absurdo de droga. Então aí tem que fazer um flagrante e investigar. Ou então armas. Já aconteceu de prendê-lo por um motivo e achar um monte de cartão de crédito, documentos, e aí ter que saber, né, como que você tem isso. Então é por isso que a gente vai um pouco para a investigação.
Com a criação do DOP, que é de Operações Estratégicas da Polícia Civil, departamento, a Divisão de Capturas tem atuado também no cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão. Então, é muito comum, a gente vai, porque a gente acabou tendo uma expertise assim da abordagem, de como chega, de fazer um levantamento prévio antes, entendeu? Então a gente tem cumprido e apoiado muitos outros estados. Tem trabalho pra caramba aqui na capital, né? Olha, tem trabalho pra caramba na capital. O banco de dados da captura só de mandados de prisão é gigante. Eu recebo uma média mensal de 3 mil mandados de prisão na cidade de São Paulo. Não estou nem falando dos outros 644 municípios. Estou falando só do município de São Paulo. É uma média de 2.500 tal. Aí eu tenho a Grande São Paulo e tenho os outros municípios do interior. E ainda tenho um auxílio aos demais estados, né? E a senhora está há quanto tempo nessa divisão? Nessa divisão estou desde 2018, 3 anos. 3 anos. Como é que funciona dentro da Polícia Civil de São Paulo para escolher onde a senhora vai trabalhar? Se você vai ser a divisionária, se você vai no plantão atender os flagrantes, como é que funciona essa divisão? Depende da gestão, como é que é? É um cargo de perfil, né? Eu acho que tem que querer, tem que gostar, para quando você é designado ou convidado, né? Mas daqui, pelo menos, assim, pelo que eu sei, muitas vezes é uma designação da administração mesmo, um convite, né? Normalmente rola um convite, né? Olha, você quer assumir tal lugar, você pode ficar na divisão, o convite para entrar e para sair, né? Olha, preciso, né, de outra pessoa. Então, eu fui para lá porque eu já tinha trabalhado lá um período, 6 meses, eu me identifiquei com aquilo. Eu saí, fui para outro departamento e aí eu acabei voltando com o Dr. Nico, diretor, né, que fez o convite para que eu assumisse a divisão de capturas. Ah, que legal. A senhora fez o concurso de 94 ou entrou em 94? Não, entrei em 94. Entrou em 94, tá. Uma pergunta, o que você fazia antes da polícia e por que escolheu a polícia? Então, o que eu fazia antes da polícia, na verdade, eu acho que eu fui criada para casar, né? Coisa do interior, né? Família. Acha que não, vai casar, vai ter filhos, vai. Mas eu acho que eu já tinha uma coisa não é rebeldia, né? Ou que vamos chamar de rebeldia, uma cidade pequena, e eu já com 17 anos fui fazer computação. Já saí de casa, vim para São Paulo, já era uma coisa, né? 17 anos. Aí voltei, porque vai casar, e aí felizmente não deu certo, não sei se eu seria tão feliz como eu sou. Não deu certo o casamento? Não deu certo, acabou com que idade isso? Com 20 anos. 20 anos já feita para ser esposa, criada para ser esposa. Não, a criação, assim, é que eu acho que é super comum, né? Você tem filha, então você tem que aprender. Eu nunca aprendi a cozinhar. Eu cozinho muito bem, mas não foi naquela época. Aí minha mãe sempre fala, mas você precisa aprender a costurar. Eu falei, não vou fazer isso, né? Vou passar roupa. Gente, é isso, a gente tá falando de 20 anos, a gente tá falando de mais de 30 anos atrás, né? Então, é normal que tenha ali, fazer um enxoval, eu me lembro disso. Aí você vem fazer uma faculdade, você começa a ver uma cidade maior, uma coisa, né? Imagina, você passa na Paulista, você vê de tudo. A senhora era do interior, passou no vestibular para estudar na capital? Na capital, aqui. Tá. Aí eu vim pra cá, casa de parentes, né? Aí vai, volta, aí você vai todo final de semana pra cidade, né? Ainda mais que é uma cidade deliciosa. Aí você começa a ficar. Aí você vai ficando, você vai pegando gosto por uma coisa, né? Cinema, shopping, a Paulista passa de tudo. Conhece gente pra caramba. Conhece gente. Aí, eu adoro quando vem pra cá. Isso. Quando eu estava estudando a área de computação, tinha um boliviano estudando comigo, então a gente tinha que ensinar as palavras para ele, eu achava o máximo, porque a gíria nossa, ele nem sabia como traduz isso. Umas palavras, ele era muito... tinha de tudo. Aí aquilo, né, ficou, eu voltei, acabei falando para minha família que, não, eu vou fazer faculdade de Direito, porque eu até trabalhei num banco nesse setor foi quando começou a informatizar os bancos. Eu trabalhei no banco, mas sempre falei, não, vou fazer a faculdade de Direito e prestei o vestibular. Mas nessa época não tinha quero ser polícia ainda? Não, ainda não. Quando eu entrei na faculdade de Direito, acho que a ideia é que eu seria advogada. Né? Acho que foi para estudar mesmo, eu queria.
E depois, já no primeiro ano de faculdade, com abordagem do direito penal, do processo penal, eu coloquei que eu seria delegada de polícia e que prestaria o concurso. E tem até uma brincadeira que eles faziam lá. Eu me encontro com a minha turma ainda, encontrei com a minha turma o ano antes da pandemia, 20 e poucos, quase 30 anos de formados, e eu encontrei, e aí a gente sempre soube que você seria delegada. Porque sabia decor o Código Penal, o Código de Processo Penal, porque eu achava, não, isso não é justo, mas isso podia olhar melhor. Aquele viés de observar, né? Porque na cabeça de quem está fora acha que o policial, ele olha, vê prova onde ninguém viu, acha, né? A gente assiste filme, né? Pô, mas ninguém viu isso. Aí chega o policial lá e ele acaba, olha, encontrei. Aquele confronto, a investigação, eu sempre gostei disso. Não sei, né? Você entra e você toma um choque de realidade. Porque você acha que é mais fácil, né? Porque você assiste filme, você lê os livros e lá tá tudo certo. Mas eu sempre quis ser delegada de polícia, não tenho dúvida. Então, já no primeiro ano de faculdade, se apaixonou pelo direito penal, processual penal. Já voltei, medicina legal. E o que a tua família falou disso quando tu falou quero ser delegado, ou você deixou quieto? Deixei quieto. Não, né? Meu pai era veterinário. Minha mãe embora trabalha em casa, mas ela era uma costureira de mão cheia, assim, maravilhosa, cozinhava muito bem. Uma pessoa que não teve o estudo, mas tinha um lance de, naquela época, falar: você tem que ser livre, você tem que ter o teu salário, você não pode depender de marido, de homem nenhum. E eu fui da família ali, fui a primeira, né, que acabei saindo mesmo de casa e nunca mais voltar e prestar concurso e fazer. E foi de boa. A princípio minha mãe achou que eu ia morrer. Achou que o quê? Vai morrer. Falou, vai ser polícia, vai morrer. Vai morrer. Nossa, eu vi aí outro dia mataram. Então, como ela era aquela pessoa mãezona, assim, de italiana, que tudo virava um drama, quando eu terminei a faculdade de Direito, já fiz a OAB na época e já tinha, a minha OAB podia advogar. Comecei a advogar na minha cidade, mas eu estudava por concurso. Então, logo abriu o concurso, eu já prestei esse concurso e passei, que bom. Mas quando eu falei, passei no concurso, foi uma alegria, porque passou no concurso, né? Delegada de polícia. Mas aí, quando chegou mesmo o momento, vai pra lá, vai fazer academia de polícia, aí minha mãe vai andar armada? Eu falei, então, mamãe, vão dar uma arma, né? Mamãe e papai, né? E aí meu pai nunca abriu a boca, falou assim, não vai dar certo, assim, né? Tipo, problema, é problema. Imagina, ele como pai, naquela época, ele imaginava a filha mulher, não sendo polícia, ele imaginava advogada ou veterinária. Porque eu vivia com ele pra cima e pra baixo, então todo mundo achou que eu seria veterinária, porque eu ajudava, eu ia com ele, né, na infância, na adolescência, fazer as coisas que ele fazia lá na época, cortar o rabinho do cachorro, hoje não pode mais. Fazer o parto da vaca lá, que estava com dificuldade, eu ia junto. Então eu sei cada coisa, cada truque de veterinário antigo. Então todo mundo achou isso. E no fim virei delegada de polícia e pra minha mãe todo dia eu tava mal. Eu tinha que ligar todo dia pra falar que eu não morri. Tô viva. Não, mas não vai atrás desses caras. Mas, mãe, é bandido, mas não pode ir. Não, mas não vai. E sempre ela falava, eu vou fazer uma oração, eles vão falar com você. Eu falei, mamãe, não existe isso. Ela era muito católica, né? Tinha muita fé. Então, acho que me protegeu por um bom tempo as orações dela. Porque eu tive sorte na polícia, eu falo porque eu acho que eu só conheci, eu aprendi muito com gente muito boa na polícia. Eu acho que eu tive alguém lá de cima, acho que olhou pra mim e falou, eu vou pôr ela pra aprender, né? Só com gente boa, eu não posso falar assim que eu tive péssimos exemplos, eu sei que eles existem, né? Mas eu não abordei, não fui obrigada a abordá-los, então, porque eu sempre trabalhei com um pessoal muito bacana, e os alunos, entendeu? Esse tempo todo você vê o crescimento, isso te satisfaz e você quer cada dia ser melhor um pouco. Eu acho que é um pouco de brio, né, que chama, né? Você tem um brio de, putz, eu não posso pisar na bola. E você tá na polícia há mais de 20 anos. Sim. Ou vai completar 30, né? 27 fez esse ano. Teu brilho no olho para trabalhar, tua vontade de trabalhar continua igual? Ou você tá pensando, tu precisa descansar daqui a pouco? Não, continua. Olha, eu tenho que confessar que em um período
que eu acho que é um casamento, né? 27 anos é um casamento. Eu até, fazendo um parênteses, eu postei, quando eu fiz 25 anos de polícia, eu lembrei, eu estava em casa, falei, nossa, vou fazer fiz meia-noite, 25 anos de polícia. A gente tem uma turma, né, que a gente se fala e tal. E eu fiz uma postagem no Instagram e escrevi. E começaram a me ligar, você casou? Você casou? Você casou? Pô, falei, não. Você é casada? Mas ninguém sabia. Eu falei, não é nada disso, gente, calma. Vocês terminaram de ler o texto, porque é uma declaração de amor mesmo, né? À profissão, né? À instituição. Não interessa se de vez em quando a gente é maltratado, né? Ou a gente é ignorado, né? Pela instituição. Faz parte do trajeto, né? Às vezes dá uma esfriada. E eu tenho que confessar aqui que num período aí deu uma esfriada. Eu acho que é o setor que você tá, acho que é momentos da vida que você passa, do amadurecimento, né? Umas crises existenciais. Crise, também, porque né? Você tem tudo, né? Você tem como pessoa, às vezes, pô, será que eu escolhi o lugar certo? Às vezes num casamento, né? Que você tem filhos, netos, você para pensar, pô, o que eu tô fazendo aqui? E eu acho que em algum momento eu tive sim isso, pensei em aposentar, né? Ainda que fosse proporcional, e partir para outra coisa, fazer outra coisa. Mas que bom que passou, porque quando você gosta, você só deixa ser feliz. Então deixa a Polícia Civil, vai ser feliz, um dia ela vai lembrar de mim, né? E eu acho que foi ter ido para a divisão de capturas, que foi bem próximo, que eu estava já com 25 anos, né? Quase 25 anos de polícia, poderia ter tirado uma licença-prêmio, um afastamento, e acabei... E ter mudado de divisão deu uma reação? Não, a divisão de capturas eu acho que me fez renascer mesmo, porque era o que eu queria, era o que eu gostaria de fazer, era como eu imaginava a Polícia Civil. Mas você não investiga o crime. Não, necessariamente não. Mas eu vou atrás daquele cara que eu tive um colega que investigou, que chegou no autor, que conseguiu provar, colocou ele na cena do crime, seja lá como for, e aí teve todo um processo, envolveu juiz, promotor, advogado, a defesa. Infelizmente, né, ele cometeu um crime e ele está condenado. Só que ninguém acha. Aí a nossa equipe... vocês acham? Acha. Os Perdigueiros. É o nome lá. Perdigueiros. Chama Perdigueiros. Quem está na equipe de vocês sabe coisas para achar alguém pessoas que não estão lá não sabem? Sim, a gente usa. Claro que a senhora não pode falar aqui os Perdigueiros. Os Perdigueiros são dois, a equipe é de 4, né? Um é o meu chefe dos investigadores, que o apelido é Pardal, professor Pardal, porque ele faz tudo. É impressionante, por isso Pardal. Tudo ele sabe, tudo ele dá um jeito, né? Ele monta, desmonta. E eu tenho, eles estão comigo há 16 anos que a gente está junto. Nós começamos na unidade de inteligência da Corregedoria da Polícia. Então, veja bem, a gente estava ali para meio que gerar informações de policiais. Não é bacana, né? De policiais civis que estavam indo para o caminho errado ou que tinham alguma coisa para responder na Corregedoria. Então já é muito complicado, porque é o seu colega, né? Porque às vezes você estudou com ele, fez academia, às vezes é teu vizinho, você encontra com ele na hora do almoço e saber que a gente tá... mas infelizmente é assim que funciona, a Corregedoria. E aí, para onde eu ia trabalhar, a equipe ia junto. Acabou tendo uma afinidade, entendeu? De trabalho. Então, e ficou Perdigueiros porque coloca na mão, a gente vai até achar. Já falando em Perdigueiro, deve ter tido alguns, mas qual que chama mais atenção? Um cara que vocês falaram, pô, isso tá foda, e quando vocês conseguiram pegar, vocês... Cara, que trampo. Como é que a gente foi foda nesse trampo? Nesse trampo é um caso de um... Bom, eu tenho vários, mas pode contar mais de um também. Olha, mas o primeiro nosso foi um chinês. Um chinês? Qual que era o BO desse chinês aí? Então, o primeiro, assim, na divisão de capturas, vamos atrás desse... foi o caso, o meu diretor chegou, me deu um envelope sigiloso, falou, olha, veio pra cá, tem que cumprir esse mandado de prisão. O mandado de prisão era uma prisão preventiva expedida pelo Supremo Tribunal Federal. O determinado ministro, que atualmente, inclusive, é o presidente do tribunal, do STF, desculpa, ele, na época, expediu. Aí eu olhei, achei estranho, uma preventiva, uma decisão, começamos a ver o que era. Era mandado de prisão para um chinês que estava aqui. A federal soube depois, já estava 2 anos atrás dele.
Mas por algum motivo mandaram lá para a Polícia Civil ajudar também, porque tudo indicava que eles estavam... Qual era o crime dele? Então, o crime dele foi na China, né? Foi na China? Foi na China. Tinha prostituição, falava em jogos clandestinos, seria aí tipo um cassino, tráfico de mulheres, então para prostituição, e mais alguma outra coisa, e lá no caso deles alguma coisa contra o governo e tal. Então ele estava sendo procurado. Por que São Paulo? Porque ele tinha uma loja, a família tinha uma loja, aqui é muito comum aqui na 25, né, chineses ter as lojas. No caso, a loja dele era uma loja de bolsa, e aí passaram pra gente, o que você tinha? Você tinha os filhos e a esposa, e ele, nunca mais ninguém viu. Mas vamos ver como funciona essa família sem o pai, né? E aí a gente começou a acompanhar lá da porta. Então ficavam os perdigueiros lá dentro de um carro, cada dia num carro. Descaracterizado. Aí andava, e aí começamos a acompanhar os filhos. A filha, ok, casada já, com um brasileiro. A mãe ia para casa e o filho ia para um determinado município aqui, da Grande São Paulo. O que ele vai fazer lá se ele não mora lá? Opa! Aí começa, vai, tal, vamos atrás. Isso foi um mês certinho. Porque às vezes ele não ia. E aí ele ia de manhã, ficava lá um tempo, voltava, depois voltava à noite, às vezes. Mas aí não você voltava. Já sabia o carro que ele usava? Não, sim, carro, tudo já. Rastreador? E aí, o rastreador nem foi necessário, a gente acompanhava mesmo. Legal. E aí começamos a ver, passado um mês, tinha dias que ele ia, tinha dias que ele não ia. Aí nós falamos, vamos ver o que está acontecendo o dia que ele não foi, a gente foi pro apartamento. E aí o porteiro foi falando, não, ele aluga aqui e tal, mas o que ele vem fazer aqui? Ah, não sei. Mas mora alguém aí? Não. Bom, mas não mora alguém? Qual é o andar? É tal apartamento. Aí nós vimos que a luz acendia, então tinha alguém lá dentro. Acabaram de acender uma luz. O porteiro estava mentindo? Não. Na verdade, nós percebemos e concluímos, né, de que ele ia buscar o pai vinha deitado, porque quando ele chegava na loja ali, ele uma travessa, ele tinha ele entrava, fechava um portão, o pai saía e ficava no escritório. Então, entendeu? E os dias que o pai ele não voltava para Santo André, ele ia para casa da mãe, porque ele morava com a mãe. Então ele ficava com a esposa, uma vez por semana, 2, no final de semana, mas ele dava esses perdidos. Então se alguém batesse na porta lá e podia entrar com busca e apreensão, não achava. Mas aí foi um mês. Então ninguém achou. Falei, então, gente, porque precisa ter tempo, você precisa ter foco. É para pegar o cara, é para pegar. Então, essa foi um outro... Tá, mas aí o que aconteceu? Vocês descobriram que ele estava lá, como é que foi a abordagem? A abordagem foi o seguinte, o dia que o filho for de manhã e voltar rapidinho, né, ele imposta, a gente fica aqui. E aí nós entramos para comprar uma bolsa. Aí, comprar uma bolsa, olha daqui, olha de lá, tem alguém lá dentro, tem um escritório, tem um vidro, tem uma pessoa lá. Eu não podia entrar. Então a gente esperou quando o carro deu ré para sair no finalzinho da tarde, a gente abordou. E ele estava lá dentro. Tava deitado? Deitado, ficava deitado no banco. No banco de trás? No banco de trás, que era... Pra se esconder passava mesmo. De boa, se escondia mesmo. Se não parasse vocês pra ficar um mês em cima disso, não pegava. Foi um mês. Aí porque ele tava fazendo bem feito o esconderijo dele. Porque assim, o filho, se fosse abordado, né, ele tinha até um RG, o pai daqui do Brasil, daria procurado. Mas acho que de boa, assim, então, e não era todo dia, né? Mas quando ele saía deitado atrás. Tinha umas caixas, entendeu? E qualquer coisa, se alguém perguntasse, eu vou arriscar, né? E o filho, muito de boa. Então, esse foi o primeiro. Esse tipo de preso, vocês, que é de fora, aí vocês prendem e mandam pra onde? Não, exatamente por isso. A gente fez a prisão. Primeira coisa, eu já aviso o consulado chinês, né? Explicamos o caso, se queriam mandar o intérprete, alguém. Na verdade, a própria família trouxe pra gente veio acompanhá-lo. Falou que ele não falava bem o português, mas ele entendia, porque ele já estava aqui há vários anos. E aí eu entrei em contato também com a Federal, né? Porque, e no caso, é uma prisão para a Polícia Federal. E aí foi isso. Realmente, a gente estava procurando esse cara. Mas não é questão, é a questão de você ter tempo, disponibilidade e pessoas, né? Homens, né? Policiais que fiquem lá fazendo. E depois desse teve uns outros, mas alguns que assim, a família ligar para te agradecer. A vítima, né? No caso é muito lance de estupro, tentativa de feminicídio, uma coisa que chamou muito atenção. Eu sempre falo disso porque a gente também ficou muito tempo atrás do ex-marido. Como é que foi? Eu tenho um caso, eu
tenho um caso que atendemos lá na cidade, em São Francisco do Sul. Inclusive o cara não foi achado ainda, mas o cara brigou com a mulher, jogou gasolina nela e tocou fogo. Ela ainda foi pro hospital, mas não sobreviveu. Tá. Foi horrível, assim, foi horrível. E o cara fugiu na hora, a PM não conseguiu pegar e aí sumiu no mundo. E a gente fica com aquela vontade, cara, que vontade de pegar essa pessoa. Precisamos do nome dele. Boa, eu vou passar para você. Pode depois. passar. Vou passar para a senhora depois aí, ó. Pode passar. Pode passar. A gente cara, é horrível. Enfim, a gente até pediu outros apoios de delegacias, família dele, mas não encontraram. É muito comum, porque em São Paulo a pessoa consegue, ela se dissolve, né? Porque você pega aqui uma zona leste, ela é muito grande. Você pega a zona sul ali, tem lugares ali com 2 milhões de pessoas. Então, o cara, ele aqui em São Paulo, ele consegue passar totalmente despercebido, né? Se ele com um documento ainda frio, né? Mais fácil ainda. E esse caso do feminicídio que vocês tinham que achar a pessoa, como é que foi isso? Foi uma tentativa, a mulher ficou, a vítima, né? Ela ficou mais de 2 meses no hospital para se recuperar. Como é que ele agrediu ela? Bom, começou com ciúmes, ela trabalhava, e ciúmes até que ele foi num lugar que ela estava trabalhando naquela época, ela chega na casa dela, dizem que ele já estava se drogando, aí isso também é o de menos, e ele deu tanta facada nela. Ah, foi na faca? Foi na faca. Quando ela corre, ele corta aqui um tendão dela e ela perde um pouco dos movimentos da perna. A mão também, ela se defendendo, cortou muito, ela ficou com a mão também debilitada. Mas ele deu tanto facada em alguma parte aqui do abdômen dela que ela, aquilo quando eu vi, ali é muita cirurgia plástica para tentar recuperar e ela poderia ter morrido. Ela sai do hospital, ele está foragido e aí chega para mim esse tentativa de feminicídio, a gente olhou o caso, o nome dele é Bruno, a gente não esquece do Bruno. E aí eu tenho um hábito, dependendo do caso, de ligar para a vítima, né? Ou para a mãe da vítima. Chegou oficialmente para você? Chegou o mandado de prisão. Não, chegou o mandado de prisão. Aí a gente começou a olhar e falar, nossa, olha o que o cara fez, né? E falei, eu vou tomar a liberdade, vou tentar falar com a vítima. Porque ainda bem que sobreviveu, como tinha um filho, nós vimos que eles tinham um filho pequeno. Ela falou com a gente, os perdigueiros foram até a casa, pra gente entender como que esse cara se evaporou, né? Não tem família, mãe, pai e tal. Ele fez o crime, fugiu e não... Fugiu. E aí ficou identificado tudo, mas a mãe dele era já uma idade avançada, falava que não tinha tido mais notícia dele e falava que ela era filho único. Conversando com a vítima, né? Ela foi falando, isso não tem, morreu o pai, a mãe é já de idade, ele ficava aqui... E o que ele faz, o que ele trabalha? Ele fazia trabalhos eventuais, mas não sei o que, só não tem uma foto dele e o Facebook dele. Ele desativou. Mas a gente conseguiu recuperar alguma coisa, tudo com ordem judicial. E aí, bom, vamos atrás. E aí a gente, numa das fotos que a gente tinha, ele estava com uma camiseta do Chicago Bulls. Não é comum. Do time de basquete Chicago Bulls lá. Uhum. E ele gostava, daí ela falou, ele fica brincando aí com bola de basquete. Eu não tinha noção, assim, na hora que eu vi que ele era um homem alto, negro, um homem bonito, cabelo curto, né, fortão, e foi, mas nada, mas como que eu recebi um bilhete, falei, bilhete? Tava embaixo da porta, então ele esteve aqui, era dele. Ela tinha mandado colocar grade na casa, na entrada, né, era uma casa mesmo. E ele falou, pois grade, tá com medo? Então ele passou lá. Isso já foi incomodando. Ele veio ver a mãe. Aí a gente começou, mas a mãe não ia falar, né? É difícil mãe entregar filho. Não, a gente nem... É muito difícil. Não ia, né? E tudo bem. Bom, então, resumindo pra você, a gente ficou ali. Aí a própria vítima falou, olha, mas assim, onde a senhora acha que ele pode estar? Porque não sei o que, não tinha telefone, o cara não falava mais. E ela falou, olha, ele tem uma irmã adotiva que mora na praia, no litoral. Então, mas qual litoral? Eu falei, não lembro. Aí ela foi, mas espera aí, eu acho que... é Bertioga. Bertioga, tem uma distância daqui pra lá. Bertioga, a senhora sabe mais ou menos onde, o que é? Não, o endereço que ela mora eu não sei. Mas eu lembro da casa, e que era perto de tal lugar, cidade, que não é próximo ao mar, então era afastado, e o marido fazia tal coisa. Bom, lá vai os perdigueiros, desce, carrinho descaracterizado, bermuda, né? Claro. Bermuda, vamos lá, e conseguiram
passamos a fotografar as casas daquela região, até que ela identificou. Um monte de casa. Fotografava e mandava pro celular dela. Caramba! Isso foi mais de um mês. Porque ela não sabia exatamente onde ela falou, olha, eu consigo reconhecer a casa. Mas não sabe o nome da rua? Não sei o nome da rua, mas não é no litoral. Que quando entra na cidade tem que virar assim, que tem uma borracharia e tem um negócio tal, não sei o que, e foi. Só deu uns pontos de referência. Deu uns pontos. A gente foi checando, rodaram lá um dia todo, bateram foto. Aí ela falou, olha, se não for essa casa, é essa. Era na mesma rua. Aí ficamos de campana lá. Falei, bom, ela identificou, de todas ela identificou essa. 7 horas, desde as 6, né? Com busca e apreensão, aí pedimos tudo e descemos. Aí, Perdigueiros, nós temos uma menina lá, Geraldine. Eles começaram a filmar, cada um num ponto, e aí aparece um cara bem alto, negro, com cabelo já black power, bacanão, e a barba assim, bem comprida, e sai com um saco na mão. Quando saiu, falou, mas acho que não é. Por quê? Por causa da aparência, né? Tava mais, né? Aí eu falei, sim, a camiseta do Chicago Bulls. Ele foi preso por causa da camiseta. Caramba! Porque a gente tava muito longe. Então a gente conta essa história porque eu até, quando falei, eu falei, pô, camiseta do Chicago Bulls. Se fosse dos Lakers, eu deixava passar. Brincando. Sim. Eu falei, não, gente, a camiseta do Chicago Bulls. Aí sai todo mundo correndo. Ele foi preso com a camiseta. No telefone ali. No telefone. É porque eu tava vendo o vídeo, né? A gente tava longe. É a do Chicago Bulls. Aí um dos meninos chega e olha, para. Ele era muito alto, muito forte. Eu não tinha noção, assim, a gente na hora. Ele tinha 2 metros de altura, 1,98 m. Fortão, veio xingando, falou que quando saísse ia matá-la, tal, mas foi a júri, foi condenado, a gente conseguiu colocá-lo. Ele estava, obviamente, disfarçado ali, porque na hora ele se assustou ali? Na hora ele reagiu, não vinha, e ele era muito forte. Ele não quis ser Não, preso. Ele foi pra cima. Foi pra cima. Que o policial veio com a arma, uma cabeça do polícia, uma outra viatura já consegue colocá-lo dentro da viatura, porque nesse dia estávamos com a viatura. Mas ele reagiu uma reação passiva, não queria ser preso. Não queria ser preso. Até aí, né? Ninguém quer, né? Então esse caso é bastante... Que o mais complicado é quando o cara vem pra cima querer agredir os policiais. Ele quis empurrar e correr, assim, tipo, fora. Não vou sair fora. Mas ele era forte mesmo, entendeu? E na verdade a gente brinca, pô, se ele tivesse com uma outra camiseta, a gente ia pensar um pouco mais, porque ele tava muito diferente. Ia passar. Eu acho que ele tinha engordado, assim, tava com, sabe? E a barba também dava uma impressão. A gente ia demorar um pouquinho mais, né? Foi muito rápido. Então, aí, o que chamou, porque ela viu na televisão, e eu já fiz isso mais de uma vez, eu mandei uma mensagem, fique em paz, ele está preso. E ela começou a ligar, eu não atendi na hora tal, mas ela pegou um táxi e veio da casa dela até a divisão de capturas ali, onde a gente fica no centro de São Paulo, para agradecer. Então, só isso vale a pena. Ela falou, eu vou dormir em paz, porque eu sonhava que ele estava entrando, que ele estava, né? Então, esse é um... que legal, né? Um paraquedista que foi emblemático. A gente tem a capturas antes e a divisão de capturas depois do caso do... Paraquedista? Como é que é? Que eu falo que foi uma operação, não olhe para trás, olhe para cima. A gente brincou, né? Eu peguei você. O que é um criminoso que era paraquedista? Não, a vítima era paraquedista. E ele foi morto num latrocínio num feriado de janeiro, que é em São Paulo, dia 25, é feriado. E isso passou em todos os canais. Ele morreu por nada. Como é que aconteceu? Chegando com a família da praia, com a esposa e o sogro e a sogra, ele para eles descerem, né? Deixar o casal. E vai atrás, acho que para pegar a bolsa, a bagagem, alguma coisa, entrega. Aí para um carro, descem 3 caras do carro e vem em direção. A esposa dele está sentada no carro, olha, vê e quieta, né? O cara aponta uma arma, um assalto. Ele não reagiu, ele só fez assim. Ele era grande mesmo, né? Um cara alto, forte, mas ele não reagiu. Vamos pegar, passa o celular, alguma coisa assim, sai, o cara volta e mata ele. Quer dizer, sem reação, um deles tá saindo, volta e dá um tiro no peito dele. A esposa tentou socorrer, corre pro hospital. Quer dizer, morreu na frente dos sogros e da esposa, e ela não conseguiu. E ela falou, eu não salvei ele. Só que ela faz o BO, né, do latrocínio, e isso passa, porque tinha as imagens da rua, e passa isso
passa no jornal regional, passa em todos. Alerta. Olha o absurdo, Brasil Urgente, Cidade Alerta, o absurdo que tá. E foi mesmo um absurdo. Só que ela consegue identificar o autor do tiro, porque ela vê, né? Ela consegue identificar, eles tinham um nome. Isso foi na unidade... Mas ela viu, mas ela já sabia quem era ou consegue identificar? Não, consegue pela foto. Porque quando ela vai para a unidade onde aconteceu o fato, e aí a gente tinha lá tem uma colega que investigou, foi para cima, foi um absurdo, né? Eles conseguiram, pelos álbuns, olha, quem age nessa região, nós temos algumas identificações. Já tinha sido preso, tanto ele como o outro, e aí ela identifica. E falou, bom, se foi esse, com certeza ele estava com esse. E aí juntaram, aí conseguiram prender o dono do carro, que deu a fuga para eles, e aí nisso... acabou identificando. Só que não achavam os caras, eles saíram da área. Por quê? A repercussão. Deu repercussão. Olha, já foi identificado, eles estão procurando. Tem foto dele deles. Na TV? Aí como dá repercussão, eles saem da área. Isso foi em janeiro. Aí saem os mandados de prisão. Aí a esposa aí, né, da vítima, ela vai nos procurar. No dia 2 ou 3 de maio. E eu me recordo disso, porque ela foi com uma indicação, falou, olha, eu queria falar com vocês, esses caras têm mandado de prisão, aconteceu isso. Eu falei, nossa, eu lembro do seu caso, eu sinto muito, porque eu vi na televisão. Tem mandado de prisão? Tá, então, o que você... Ela falou, eu tenho ido lá na comunidade. Ela ia numa comunidade lá, ninguém entra lá. Ela falou, eu vou, minha cunhada, nós vamos. Eu falei, vocês não podem ir, se reconhecem você, sai de lá, deixa que a gente resolve. E aí eu ia mandando mensagem para ela, calma, a gente vai conseguir. Bom, disso nós fizemos um levantamento de local, ela falou, aí ele fica postando coisas no Facebook, porque ele continuou, o autor do disparo continuou postando coisas no Facebook. Normal. Normal. O absurdo ainda com uma desfaçatez de colocar família tudo. Quer dizer, ele estraga a família de alguém e família tudo. Quando ela me conta a história dela, eu fiquei emocionada, porque ela fez uma confissão ali que ela estava tentando engravidar, né? E que ela estava fazendo aquilo por amor, né? Eu falei, puta, olha, a pessoa se arrisca, vai lá, né? Ela falou que não podia deixar eles impunes, ela devia isso a ele. E a família também, né? E bom, aí a gente juntou todo mundo, falei, para tudo, e eram 3, né? Os 3 procurados. Tem casos que pegam e falam, foi uma coisa, assim, a dedicação dela, né? Ela não descansou um dia, ela ia todo dia no local para procurar, ela falou, eles vão passar de moto, vai passar alguém, eu vou reconhecer. E aí a gente começou a trocar umas informações, eu falei, você não entra mais no Facebook dele, agora é a gente que entra. E aí ele posta no Dia das Mães, né, dando um presente para a esposa, que tinha uma filha com a esposa, ele deu ovo de Páscoa para a filha, tudo postado no Facebook. Aí, investigação daqui, investigação de lá, pedimos uma busca e apreensão para 14 locais, a juíza nos deu. Vocês conseguiram com o Facebook? Na verdade a gente acabou vendo os locais, né, que batia foto, a investigação, a gente foi para a comunidade de origem, conversa com todo infiltrado, aí a gente começa a ver aonde que a irmã dele vai, a gente foi, ela ia em tal comunidade, depois aí ficou mais fácil, porque a gente começou a identificar roubos do mesmo modus operandi de 3 pessoas na região. Eles estavam a uns 50 minutos de onde eles moravam, era uma outra comunidade. Bom, a juíza excelente, nossa, a gente fez a manifestação, ela nos deu 14 mandados de busca e apreensão. Então nós fizemos tanto na comunidade de origem dele, onde moravam os pais e a filha com a esposa, né, com a companheira, e fizemos 6 da manhã. Simultaneamente? Simultaneamente. Bastante gente. Foram 100... Precisaram até de apoio? Foram 50 viaturas, tá? Porque tinha que fazer contenção. Bom, sai todo mundo e aí nós conseguimos pegá-los na última casa que nós entramos. Nossa. Os 3. Os 3 juntos? Os 3 estavam lá. Então a gente sabia que era naquela região. Aí nós pedimos o mandado de busca e aí a hora que você abre uma porta, no número 6, tem o 6A, o 6B, o 6C. Vai entrando, acho que ouviram a movimentação. Uma das últimas casas que estava com cadeado, que a gente abre com busca e apreensão, ordem judicial, bate palma, não, ninguém abriu. Tinham mais 3, 4 casas, eles estavam ali. A irmã tinha alugado essa casa, por isso que a gente sabia. Por que a irmã aluga uma casa aqui se ela mora lá, né?
e não vem, aparece raramente aqui. E o pessoal, não, tem movimentação. À noite, às vezes, a gente vê um barulho ou outro. Então, eles quando dava 6 horas da tarde, eles iam assaltar ali nas rodovias, né, nas avenidas maiores. Para trabalhar, que para o trânsito, eles chegavam. Então, esse foi porque eu falei para ela que, eu falei, olha, dá mais um tempo que nós vamos pegar. E eu mandei para ela a mesma coisa, fique em paz. Os 3 estão presos. E ela vai na hora lá para a divisão, liga para a família, liga para a irmã da vítima. Então foi um caso emblemático, porque foi uma coisa, nós conseguimos juntar todo mundo. Chega emocionada. Emocionada. Ela entra para me abraçar e aí a gente ficou até assim amiga de trocar, né, mensagem, daí tudo bem, vamos comer uma pizza, vocês foram demais. E é isso, a gente fez, eu falei, olha gente, aqui agora ninguém olha para trás, todo mundo olha para cima, que eles vão ser presos, e ficou essa história do... Legal. E saiu Perdigueiros, que eles foram também, porque assim, sem eles, sem todos os policiais que trabalham na divisão, porque todos são dedicados, mas a equipe que eu falo dos Perdigueiros é que está mais próxima ali comigo, né, que a gente tem mas eu tenho só gente boa, eu sou privilegiada, eu tenho lá, todos são dedicados. É impressionante, cada um do seu jeito. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a equipe, que o delegado de polícia precisa saber mexer com a equipe, né? Mas antes, acharam os caras lá, os 3. Foram presos. Não estavam com arma? Não. Sem arma? E eles falaram alguma coisa pra vocês ou vocês não interrogou ele? Não, eles já tinham, na verdade, eles seriam interrogados, né? Depois, não foi a senhora que interrogou? Não, a gente acabou conversando. O tal do... O que o cara falou? Negão. Ele falou por que atirou? Não, então, eu falei assim, olha o que você fez, né? O tal do Negão. Não era a primeira, nós viemos a saber que ele já tinha. Depois, né, também foram descobrindo, ele foi sendo identificado e indiciado como autor de outros. Para ele falou que não sabia se ele tinha morrido. Ele deu um tiro por dar, entendeu? É de uma frieza, né? Os outros 2, um pouco mais, um deles mais apavorado, e tudo jovem, sabe? 20 anos. O mais velho era o tal vulgo Negão, o nome dele era Marcos Vinícius, mas tinha um vulgo de Negão. Mas ele era o mais, você via um ódio no olhar dele, né? Porque ele ficou inconformado, né? E a gente sabia que eles deviam ter arma ali naquele cafofo, como diz, né? Que era só um cômodo com banheiro. Mas um deles falou, não, a arma não fica aqui. A arma do fato nós jogamos fora, né? Que seria super importante ter essa arma. Mais uma prova. Mas se vocês estão assaltando aqui, ó, isso aqui, ó, de quem que é esse documento? Então aí a gente depois encaminhou os dados para a unidade da área, porque tinha sido identificado autores de roubos ali naquela avenida. Mas interrogar não, porque não é a função, né? A gente, quando está cumprindo um mandado de prisão, não. A gente pode perguntar alguma coisa ou outra para direcionar. Rola aquela troca de ideia, né? Troca, mas não é oficial. Leva na viatura, fala, pô, o que aconteceu, cara? Eles falam. Né? Estuprador lá, que pegou 70 anos de cadeia, que abusou dentro da viatura. Eu perguntei, falei, o senhor tem noção do que o senhor fez? Ele falou, mas eu não fiz nada. Eu falei, como não? Eu tenho aqui 10 vítimas, meninas, que o senhor abusou assim. Ele falou, mas a culpa é dos pais que deixavam elas comigo. A gente tem isso, né, gravado, assim. Eu falei, como assim a culpa dos pais? Eles confiaram no senhor. Então, confiaram em mim. Assim, tá tudo bem. Os caras têm uma frieza. Tem gente que é ruim mesmo, não tem... Dentro da polícia a gente vê que tem gente que é ruim mesmo, não tem muito... Lá na divisão de capturas, depois desses últimos 3 anos, eu acabei convivendo muito, e assim, vou até confessar mesmo, quando você está em outra unidade, você não imagina, né? Eu não imaginava o número de mandados de prisão que chegam. Não tinha essa noção, porque você cuida do seu, né? Quando você está em outro lugar. Mas o número de estupro de vulnerável que tem é uma coisa assim, se fosse levar muito pro lado pessoal, assim, de mulher, né? Assim, a mãe, mulher, assim, de pegar o estuprador, né? Eu só faria isso. É que você tem que tirar, né? Porque dá vontade de ir atrás de todos. E assim, é impressionante o número que tem. E eles são, assim, cada caso ali que a gente fala, não é possível. Ela sentou no meu colo porque quis. Ou então a mãe dela que deixou. A mãe dela que tinha que saber quem colocava dentro de casa. Essas coisas, umas coisas de engravidar a própria filha ou a enteada. E ainda ameaçar, se você contar que é meu, eu mato sua mãe, mato você e o filho que vai nascer.
Então a pessoa, 12 anos, ela fica acuada, né? Acontece muito, eu acredito que a maioria não tem coragem de contar, de denunciar. Esse que é um problema muito estuprador, de vulnerável principalmente, acaba saindo impune porque a criança fica com trauma e não tem coragem de falar. Não, mas são crianças assim, 5 anos, 4 anos, não tem como entender, né? Ela não está entendendo que aquilo sabe o que está acontecendo. Porque nunca ninguém falou, o que é isso? Meu pai, ela tem como pai, às vezes é o pai mesmo, mas ele só está fazendo um carinho. Ele fez isso e eu ganhei um doce, eu ganhei sorvete, ele me deu dinheiro, e vai nisso, é uma manipulação. E depois trabalha com medo da criança, né? Se você contar, eu mato sua mãe, eu sumo, eu corto, mato você. Aí vai trabalhando com medo. O trauma e a vergonha. Quando a criança entende, tem a vergonha. Quando chega numa fase que entende, fica com vergonha, né? Exatamente. Mas, enfim, doutora, mudando um pouco de assunto, a senhora mulher entrou como delegada de polícia, eu não sei se na época tinha muitas delegadas de polícia mulheres. Como é que você viu a questão de você entrar, delegada, nova mulher, e gerenciar um monte de tira? Antigo, às vezes. Então, a primeira experiência de ter um monte de tira antiga, eu acho que é agora na divisão de capturas, até com esse viés mais operacional, né? Uhum. Mas porque você entra com 2 investigadores na sua equipe, um escrivão, ou 2 no máximo, então você ali convive, né? É plantão, você tá ali, não tem muito... Aí eu fui para a divisão aí, hoje de tecnologia da polícia, então lá tinha homens e mulheres, mas não tinha esse lance do fazer na rua, porque a gente era desenvolvedor de sistemas policiais, então tinha uma equidade ali. O fato de eu ter formação, tinha outro com formação, tinha um que aprendeu sozinho, e eu trabalhava no meio deles, achava muito legal. Mas a divisão de capturas, eu chego lá com quase 100, 90 policiais, né? Cada delegacia tinha uma mulher. Então, das delegacias, então assim, nós vamos contar rapidinho aí, de 90 policiais, na rua, 3 eram mulheres, né? E aí eu tenho o pessoal que faz papel, o cartório, que a gente chama do expediente, ali eu tinha mais 4 mulheres. Comigo, né, 5, 6, 7, 8 mulheres para 90 homens ali, eu imagino que... E assim, sou pequenininha, então, quem que é, né, que chega aí? Mas foi entrando no ritmo. Eu sou acelerada, né? Ninguém precisa ser, eu que sou, né? Então cada um cuida do seu. Mas eu acho que eles foram vendo a equipe que estava comigo, que os meninos os perdigueiros acompanham, a gente sempre fazendo, tô indo embora, beleza, vai lá que a gente vai ficar. E não tem essa coisa, eu sou, entendeu? Eu tô lá, a divisão de capturas não é minha, né? A gente tem que prestar esse serviço, eu atendo todo mundo, qualquer um que vá lá, eu não consigo não atender, eu fico pensando. E eu acho que eles pegaram o jeito, né, que é você que vai dando o ritmo, né? Pô, se eu vou às 4 da manhã, por que e eu não vou? Assim, experiência própria, eu sou agente de polícia. Quando a chefia dá o exemplo, vai junto, quer fazer, o gás para trabalhar é muito maior. A equipe vê isso, a equipe sente isso. Então, assim, depois eu venho a saber depois, né? O Chibão teve aqui. O Chibão é do Garra e tem o GER também, nós temos o GER lá. E às vezes você não conhece todo mundo. E numa das operações que nós fomos fazer, em que vai o GER, o Garra, eu fui pular um portão. E um dos meninos pergunta, quem é a colega? E aí falaram, é a Ivalda, divisionária. Você tá de brincadeira que ela faz isso. A divisionária tá pulando portão, porque, assim, mano. Porque às vezes não é comum, entendeu? Mas assim, eu não vejo problema algum. Lógico, eu não consigo ir em todas, né? Mas eu procuro ir, e assim, porque eu gosto, eu vou de boa, porque já resolve, é uma equipe a mais que vai, alguém apoiando. E os colegas que estão lá, os delegados das unidades hoje, todos têm o perfil, eles vão, porque eu acho que é o que você falou, pô, ela vai, né? O próprio diretor, Dr. Nico, se às 6 da manhã ele tá junto com a gente falando tal, por que eu não vou atender o telefone? Não, eu acordo às 9. Não, a gente vai junto. Então isso é legal. Precisa fazer alguma coisa, eu sento no computador e faço. Aí alguém, mas ela não vai pedir? Não, mas gente, qual é o problema de fazer uma pesquisa, de mandar um e-mail? Qual é o problema, né? Então, assim, mas a secretária... A senhora nunca teve esse ego, eu sou delegada... Não, mas outra coisa, não tem motorista, tem secretário, não quero nada disso, não. Né? Deixa que eu vou junto.
Vamos junto fazer. Então acho que é o perfil assim, não vejo, eu acho que não tem nada demais. Eu tô lá, amanhã eu posso sair para outro lugar e voltar em outro cargo, em outra função, né? Então não tem mesmo porquê, eu vou de boa. Não sou a pessoa mais operacional do mundo, mas eu gosto de ir. E fui aprendendo, né? Aprendi com o pessoal lá. Você entrar numa comunidade. Falar assim pra senhora, quando alguém fala bem de chefe, é porque o chefe é legal mesmo. Porque você sabe que pra falar mal de chefe é sim, fácil, a gente né? fala. Se alguém falar bem de chefe é porque o cara é legal mesmo, é difícil. Então e falaram bem da senhora, no caso. Não, mas eu vou assim, lógico, né? Não se preocupe, vai ter, eu falo, ela é meio... E assim, a camiseta que me deram, ó, não vem não que eu sou bem louca, sabe? Não vem não que eu sou bem louca. Então, porque de vez em quando você tem mesmo, pô, mas, né, sai um palavrão lá. Puta que pariu, né? Quem não fez isso? Falei, mas como que vocês largaram tal coisa? Porque acontece. Mas, assim, de verdade, eu posso falar alguma coisa, pô, que porcaria que você fez. E 5 minutos depois eu tô lá tomando café. Você não pode misturar pessoal com profissional. Assim, foi um problema pontual, foi naquela ocorrência, porque os policiais que estão lá, você pode ter certeza, todos eles, alguns com tempo para aposentar, outros que já receberam convites talvez para ir para um lugar mais perto de casa, mais sossegado, e estão lá, todos eles, eu não posso abrir a boca para falar nada, são todos muito dedicados. Entendeu? Você já se estressou com algum tira alguma vez? Teve algum problema que teve que tirar da tua equipe? Não. Não. Sabe por que não vai ter isso? Porque eu já xingo, eu já falo, eu já resolvo. A picuinha, né, de fazer por trás, isso aí não é bacana. Então, olha, não foi bacana o que você fez, o que você quer? Prejudicar alguém, sabe? Porque ele não atendeu uma expectativa, às vezes até minha, né? Que, daquele lugar, né? De repente ele é bom em outro. Mas não lembro de ter brigado, batido boca, assim, não. Você sente que você mudou como pessoa logo após entrar a polícia? A forma como você via, se portava? Sim. Sentiu uma diferença? Sim. Como que foi isso? Primeiro que você começa a ver uma cidade grande, onde você vai trabalhar o meu primeiro plantão noturno, primeiro plantão noturno. Você não sabe nada. E eu fui atender um local de homicídio. Eu não fazia a menor ideia. Porque o que eu faço, né? Então você vai tipo assim, bom, sou a delegada, eu não posso chorar, não posso correr, eu vou ter que mexer, vou ter que olhar, não posso fazer... A primeira coisa que aconteceu, quando eu pisei no local, era um córrego, eu trabalhei na periferia, aqui em São Paulo, Zona Oeste, meu sapato ficou. Eu não consegui tirar, deu um vácuo, ficou. Eu falei, eu vou descalça. Então você já começa a aprender nada de sapatinho de salto para fazer local de crime. Bota, tênis. Tênis, bota, põe um coturno lá no carro, né? Você já começa a aprender. Aí você já vê a situação, você começa a olhar, aí já chega um delegado, no caso, a gente aciona, no caso, aqui em São Paulo, o DHPP. Quando chega um colega que assim, é um cara disponível e fala, olha, aqui assim, e você já começa a aprender e eu começo a olhar aquele corpo. A mulher havia sido estuprada e morta depois com pauladas na nuca e caiu. E eu falo, nós não somos nada, né? É uma coisa... E aí você atende uma criança que foi morta. Aí você vai começando a ver que de todo tipo de morte eu me perguntaram uma vez, eu falei, olha, eu parei para pensar que eu já vi de tudo. Afogado, tiro, faca, atropelado, trem que passou em cima... Eletrocução, 13 mil volts descarregou. Queda. Eu fiquei muito tempo sem comer bife à parmegiana. Até hoje eu tenho, por conta dessa eletrocução, porque ele estava com um capacete de plástico, né? Aqueles capacetes de obra. E ele foi tirar eu não sei o nome, quando sai a água que escorre, que é de alumínio, calha, acho que é calha. Ele coloca nas costas, ele e um outro. Eles estão demolindo um prédio no centro, no Bom Retiro ali, zona central. Eles colocam na costa a calha de alumínio e ela encosta no fio. Nossa. E eles morrem com a descarga elétrica.
Por uma coisa que a gente vê na faculdade, né, em medicina, quando a pessoa morre por choque, né, raio e tal, eu imaginei que eu nunca fosse ver. Mas a cabeça abriu, então sai o sangue junto com o capacete derreteu. E eu não sei porquê, eu estava comendo, estava almoçando na hora que me chamaram, e eu estava comendo um bife à parmegiana, que era em frente à delegacia. Tava eu com o investigador, escrivão, a gente foi almoçar, olha, local, assim, eu parei, fui, e não conseguia comer. Porque ficou aquele plástico derretido entrando aqui, tudo, nossa, aquilo ficou na minha cabeça. Bom, isso é e você vê suicídio. Tanta desgraça e acaba mudando um pouco. Suicídio, eu trabalhei na área nobre aqui de São Paulo também, tem muito suicídio. E assim, eu vi suicídios que você fala, por que isso? Por que fez isso? Mas a depressão, outros motivos, às vezes acaba... mas normalmente são coisas que impressionam, né? Todo tipo de morte. Aí então, isso acaba moldando você. Molda você. Não é que você fica frio, não. Eu choro, né? Choro. Eu choro. Chora em ocorrência quando não, já escondido. Escondido. Entrar e falar, não estou acreditando que isso está acontecendo, como que eu vou explicar isso para uma mãe, de emocionar, não é o choro. Você ficar emocionado, falar, puta, eu vou... É muito ruim eu ter que contar isso. Você então já teve que dar várias notícias de morte. Para mim, até eu já fiz vídeo sobre isso, a pior parte da polícia para mim que eu tive que fazer foi 3 vezes dar notícia de morte para familiar. Para mãe, horrível. Você tem que ir atrás, né, da família, porque você identifica a vítima. Mas o que aconteceu com a minha filha? E morrer de uma forma tão ridícula, por conta de uma brincadeira, sabe? A filha morrer com 18 anos, o que você fala para um pai, a mãe olhando para você, e você ter que falar isso é realmente muito difícil. E você vê, né? E aí você acaba vendo a miséria humana mesmo, né? Da como as coisas acontecem. E eu falo, a gente está na delegacia e todo mundo vai lá para te dar uma notícia ruim, nunca é boa. Todo mundo vai e diz, meu filho morreu, mas ninguém vai lá para te contar, meu filho nasceu, né? Não tem isso, é sempre assim, ó, meu filho está no hospital, foi atropelado, minha mãe, então sempre tem esse momento, e as coisas mais absurdas no plantão, né? Olha, eu vim aqui porque eu quero fazer um BO, falei, isso BO do quê? Não, porque a minha mulher é garota de programa, ali na rua famosa Augusta, e ontem ela foi impedida de ganhar dinheiro pela polícia. Falei, como assim? Eu faço BO do quê? De lucro cessante, né? Faz BO. E aí eu falei, mas como assim? O senhor deixa a sua mulher fazer programa? Eu falei, então, e ontem a polícia levou ela para tal, e ela ficou muito tempo na delegacia, perdeu 3 clientes. Eu falei, o senhor tá de brincadeira. Porque eu atendo mesmo, né? Eu vou atender. Eu falei, eu não sei nem o que você faz. Não sei nem tipificar isso aqui. Eu falei, olha, vamos conversar, né? Aí você acaba sabendo o que está acontecendo, e ele para lá, tal, ela vai à noite, ela faz. Mas eu percebo que com o tempo de polícia, a senhora viu muito mais coisas que eu tenho 5 anos de polícia, vi algumas coisas também, mas com o tempo a gente fala às vezes da morte, fala de crime de uma maneira que as pessoas, nossa, tu fala isso de uma maneira tão natural, mas é que a gente vê tanto que a gente fala de uma forma técnica, não é... É técnico, olha, morreu... e assim você vê mesmo, entendeu? As mortes são absurdas e você vai pro local, então é o cheiro, né, da pessoa que faleceu, o sangue, você vê membros, né? A pessoa às vezes perde os membros, ela sofre um acidente de trânsito em que você vê a pessoa ali, o coração quente, né? Como eu falei, nossa, não é possível. Então você acaba, não é que você fica frio, você fica a forma que você encara, né? Frio, até porque se você for levar isso pra si, se abalar, você não consegue trabalhar, você fica doente. Você não consegue trabalhar, exatamente. Saber separar. Além de ter isso, você tem a violência doméstica, que a mulher chega quebrada. Ou aí você tem o lance do estupro, que vai a vítima, a minha filha assim, a forma como aconteceu. Aí você tem lá aquela senhora que guardou dinheiro a vida inteira, foi vítima de estelionato, você quer vontade de pegar o cara, fala, pô, você não fez isso com uma aposentada, que podia ser sua avó. Aí, entendeu? Então você só vê essas coisas, assim, tá todo mundo se dando bem. E infelizmente, né, essas coisas de golpe, é muito comum idoso cair, nossa, porque ele vai na boa fé mesmo e tira tudo da pessoa. Então, você só vê coisa ruim. Não tem o que... E fica falando disso de forma mais técnica mesmo, sem se surpreender tanto. Voltando um pouquinho, a senhora tinha falado da sua mãe ter medo de você ser policial. Quando você chegou armada a primeira vez em casa, eu lembro que a minha mãe estranhou
Eu queria saber como é que foi a reação da sua família. Quer mais água? Não, muito obrigada. Tá. Então, na verdade, assim, quando eu tive uma arma, eu nunca mostrei arma em lugar nenhum. A minha mãe já me viu armada, porque me viu tirando para guardar quando eu estava em casa. E ela falava, você põe longe, não põe no lugar que você não alcance. Eu falei, mamãe, mas se eu não alcançar, como que eu vou pôr, né? Não, você entendeu. Ela falava, põe lá em cima onde você não alcança. Então, mas daí pra pôr. Não, põe aqui. Não, porque depois vocês ficam tudo louco. Não pode beber. Eu falei, mas por quê? Porque quem bebe pega a arma. Eu falei, mas ninguém tá bebendo. Né? Não tem uma isso. Visão de armas. Parecia, na época era um 38, depois passou a ser uma pistola. Mas eu não tenho o hábito de ostentar. Ficar ostentando arma, até em roda de amigos, né, quando vai, nunca, acho que poucos me viram assim, porque eu tô saindo do trabalho, quando vai pra rua, óbvio, eu ando armada, sempre no carro ela tá próxima, aqui em São Paulo. Já teve alguma situação na folga? Há muito tempo. Você teve sorte com isso? Há muito tempo, lá atrás foi uma tentativa de assalto, mas já faz muitos anos, e eu acabei assustada, fui reagir. Mas era um motoqueiro, na época ali, o que eu imaginei? Que eles iam levar o carro, né? Porque estavam em dois na moto. Vocês estavam dois caras na moto, parados do lado do carro? Pararam do lado, eu tava com o vidro aberto e o cinto de segurança acho que me ajudou bastante, porque eu tava com o cinto. E eu falei, vou tirar o cinto, e puxei a arma. Mas eu trabalhava no distrito lá do centro, e eu puxei, aí o cara olhou, aí deu um empurrão assim, ele falava, sai tia Maria, alguma coisa assim, sai daí. E eu falei, vamos levar o carro. E aí quando viu o armado, eles foram embora. Eles não teve troca de tiros? Não. O cara até apontou a arma, mas nada assim Eu vi o da frente, né? Tava armado, ele vira também, mas eu já apavorada. Não vem com essa que a gente tá preparado, porque ninguém tá. Se alguém fala, eu sou sempre preparado, é porque por mais preparado, eu acho, né, que por mais preparado que você esteja de sacar uma arma, de apontar, que você tem, nossa, eu dou tiro de pé, de ponta cabeça, no lustre, ok, mas é sempre, o cara, ele não tem nada a perder. Eu acho que quando você vê uma arma, assim, que eu vi a arma apontada, passa muito na sua cabeça. Pô, você toma um tiro, você não sabe, não explica nem por que você morreu. Quem que vai te contar o que aconteceu? Então, eles chegam... assim, dane-se, né? Eles não estão nem aí, né? Se vai matar, se vai morrer, se vai preso ou não vai. Esse dia aconteceu e a senhora ficou, deu aquela assustada. Não, eu fui pegar, acho que o cara viu, tá armado e tal, e correu. Saiu fora. E saiu fora. Mas eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu tive uma tremedeira, assim, o carro, né, morreu ali, né, pum-tum. Eu tremia, eu não sabia exatamente o que fazer. Foi na final da Avenida Sumaré, aqui, uma conhecida aqui em São Paulo, e foi num sábado de manhã, pouco trânsito, e foi isso. Eu fico imaginando, né, se eles dão um tiro, talvez não acertassem em mim. Pediu apoio para algum colega já? Ixi, na época ali não, liguei na delegacia. Na delegacia, aí o investigador, a gente tá indo aí, mas foram embora mesmo. Mais para um apoio emocional. Apoio emocional, porque eu tremia, né? Sim. Então é por isso. Tá tremia, certo. Assim, porque você fala... imagina, você dá um tiro e acerta em alguém, né? Porque eu tava no meio de uma avenida, né? Vou pegar agora perguntas, vou ver o que mandaram no Instagram, se teve alguma pergunta legal. A Rosilene de Santos, a gente acabou falando sobre isso. Ela perguntou qual o caso, como foi se acostumar com corpos dos mortos. A primeira vez, talvez... Não foi, não, a gente não se acostuma. Eu acho que até hoje ninguém está preparado para ir ver um corpo, porque assim, são pessoas que você não conhece, mas que poderia ser um conhecido, né? Então eu acho que nunca acostuma. Você vai montando uma capa, né? De chegar e não ter frescura, você não tem, vamos chamar assim, eu não ponho a mão nisso. Põe luva e vai pôr a mão, porque às vezes você tem que virar, às vezes você tem que pegar alguma coisa. Ajudar o pessoal. Você tem que ajudar, exatamente. Tá? Então eu acho que acostumar, e que bom que eu não me acostumei, porque ainda tem alguma coisa aqui dentro. E eu ainda fico, mas você acaba pondo, você põe um botãozinho, né? On e off, põe no off, vai lá, resolve o que tem que resolver e depois dá uma respirada. É isso aí. Papa Mike Brasil, quanto tempo demora para rastrear algum IP? Isso aí eu não sei se é bom falar. Quanto tempo demora para rastrear um IP? Depende do IP. Você tendo uma autorização judicial, por exemplo, aí, é rapidinho. O cara entrou no Netflix, você vê o IP do cara lá? É rapidinho, não, rastrear o IP, aí você pega o IP, né, ele está acessando então de uma rede fixa ali, né, um Wi-Fi da vida, que tem um Vivo, um Claro, Net, aqui, é muito simples, aí você vai oficiar a operadora de onde é aquele IP, ele vai dar, o assinante é esse.
Agora, isso aí é questão de um dia para o outro. Não quer dizer que o assinante é o cara, mas perto. Tá perto. Então, pelo menos ele tá. Já aconteceu de ter roubo de senha do Wi-Fi, né? Então, é o cara da frente, você tá ali, ele vai, de alguma forma ele tem acesso. Às vezes a pessoa fornece na boa fé, né? E ele acaba fazendo... Nós tivemos rapidinho aí contra o IP, é um caso da OLX, que envolvia um hospital muito, muito famoso aqui de São Paulo, com furto de equipamentos do hospital, e foram vender no OLX. Mas usaram um nome fictício, tal, e a gente conseguiu rastrear esses IPs, a OLX foi oficiada, ela falou, não, quem está pondo isso para vender é tal pessoa. E aí de onde estão partindo esses IPs? Ele acessava da casa de um amigo, sempre que ele ia lá. No caso, quem furtou os equipamentos de alto valor, 100 mil, um equipamento. E tem pessoas que compram o LX, por que você está vendendo? Porque eu sou médico. Cara, né? Então o outro médico compra para a clínica dele. Isso é normal. A vítima, o receptador ali, né? O cara que está comprando não sabe que é furtado. Produto de furto, né? A Fabiola P. Jardim perguntou: uma dica para termos mais firmeza ao falar diante de uma pessoa. Imagino. Firmeza? Não sei como é que a senhora era antes para falar com os bandidos, para falar com as pessoas. Então, vamos lá. Para quem que é? Fabiola? Fabiola, eu sou a pessoa... mulher que quer ser polícia. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Mas eu dou aula há 25 anos. Durante 25 anos, cada vez que eu entrava na sala de aula pela primeira vez, eu transpirava. E, embora soubesse, né, o que eu ia falar, a matéria de trás para frente até, mas sempre com aquela expectativa, porque você está sendo olhado, você está sendo julgado, né, de uma forma, é bom professor, não é. Agora, a firmeza, então isso de falar em público, de falar sempre dá não é fácil. Estou aqui, ó, sentei, a perninha tá apertada aqui, né, para falar em público, mas acabei fazendo palestras, acabei tive que fazer um discurso na formatura no Palácio do Governo, em que me chamaram, e eu fui lá totalmente tensa. Agora, isso tudo some, não tem nada quando você tem que prender uma pessoa, quando o senhor está preso, quando eu tenho que abordar alguém. Então aí eu acho que até o tom de voz muda. E eu não sei se tem uma técnica, eu acho que você vai na força da raiva. Você tá com a gente também. Você vai na força ali porra, ele tá errado, eu não, né? Então aqui eu vou crescer, né? Eu vou crescer assim. Já ganha na voz. Vou ganhar na voz. Pô, qual é o seu problema, né? Então é isso, mas não adianta. Vem ser policial que você pega isso rapidinho. Boa. A Alice Maria perguntou como foi o primeiro dia como delegada. A senhora tinha falado do plantão que já teve o primeiro plantão meu, com um pessoal que eu nunca tinha, os colegas que eu não conhecia, né? Me chamaram para fazer o local de um homicídio. Então foi isso. Foi assim, primeiro, eu vou fazer um local, porque é o que todo mundo, quando entra na polícia, cria-se a expectativa de que você vai investigar um crime que não tem solução, que a princípio não sabe quem foi. A gente não sabia nem quem era a vítima, né? Quanto mais quem era o autor. Aí você identifica o local, por que está aqui. Aí você começa a ver os locais, pedra, um pedaço de madeira com sangue. Aí os shorts da moça e a calcinha estavam abaixo do joelho. Ela tinha lesão na genital ali. Então vem o laudo. Então o primeiro foi impacto. Primeiro, eu já fui para um local com lanterna, escuro, um córrego, um corpo e eu já perdi o sapato. Então quando você tem isso, eu já comecei -1, porque eu fiquei extremamente envergonhada de ter, mas eu falei, não vou dar essa moral. Ela pôs a mão lá na lama para tirar um sapato. Eu larguei o sapato. Então o meu primeiro plantão noturno, quando eu me deparei com o primeiro local de homicídios, eu perdi um sapato, deixei lá, fui fazer descalça, voltei, não tinha mais nada para eu colocar. Então aprendi que eu levo uma mochila. E voltou para casa Voltei para casa descalça. Voltou para casa descalça e pensando... Comprar uma Havaiana essa depois. Polícia... Então... E aí, desde então, eu tenho meus coturnos, eu tenho meu sapatinho baixo, lá o tênis, já pulei muito muro, mas a primeira lição é essa. Eu falei, agora eu não posso afinar, né? Tenho que manter aqui Eles têm que entender o seguinte, ela foi descalça, mas foi. Boa. Agora vamos para um quadro do programa, um dos quadros mais esperados da internet, chamado Tiro Rápido,
que é a adaptação do bate-bola, jogo rápido De Frente com Gabi, da Maria Gabriela. É coisa que tinha que vamos pro lado policial agora, o tiro rápido, que eu vou falar uma frase, alguma coisa, a senhora vai continuar ou dar sua resposta curta, com uma palavra ou uma frase. Vamos lá. Polícia é? Paixão. Paixão. Um motivo para ser policial? Um motivo para ser policial? Amor. Um motivo para não ser policial? Medo. Se você tem medo, não vá ser policial. Enfrentar os seus medos. Já deve ter enfrentado os seus medos. Todos. Polícia, né? Eu tenho algumas fobias que a gente cresce e eu precisei passar por elas. Enfrentar, legal. Se eu voltasse no tempo, eu seria delegada de polícia, novamente. Se eu voltasse no tempo, teria prestado o concurso antes, seria delegada de polícia. Minha família é? Tudo. Foi super importante, os exemplos de pai, mãe e da única irmã que eu tenho. Meus amigos na polícia são? Foda. São tudo. Os amigos na polícia, a gente tem muitos colegas, né? Mas os meus amigos são o alicerce. São aqueles que falam, continua, vai que a gente tá aqui. Vai. Então, e que sempre botam fé em mim, né? Então, meus amigos são foda pra caralho. Bom demais. O futuro da polícia é? O futuro da polícia é, às vezes, a gente vê por aí, né, poderia falar duvidoso, né, porque cada hora não precisa mais de polícia e tal. O futuro da polícia é ser uma polícia cada vez melhor, porque a sociedade exige. E não tem sociedade sem polícia. Isso aí. Policial bom é policial? Vivo. Policial vivo, policial esperto e policial que tem coração. Bandido bom é bandido? Preso. Aí eu já achei que ela ia fazer um antônimo de vivo, mas ela... Não, tá preso. Bom demais. Agora, feito o de frente com o Cauã aqui... As respostas dos outros foi do jeito que ele quer ser. O pessoal falou a questão do bandido. Não, mas o Chubão também falou preso também. Encarcerado. Encarcerado. Show de bola. Que a gente usa uma expressão lá, né? Que é assim, o cara falou, mas eu tô preso, e um dia eu soltei. Você tá preso pra caralho. E aí ficou, ele tá preso pra caralho. Aqui na captura, porque a gente vai mesmo e não quer saber. Porque lá não tem isso, vou entrar com uma medida, um HC. Sim. Não, lá é condenação, é mandado de prisão, assim, o que tinha que ser discutido já foi no processo. Já era. Agora como é? O senhor tá preso pra caralho. Bom inclusive, demais. São 15 anos. Então... Agora vamos para o quadro Aborda ou não aborda, ou pode ser como é Polícia Civil, prende ou solta. Pode ser, abordar para... Prende ou solta. Abordar por estar parecendo suspeito. Pode ser um abordar porque você não gosta da pessoa. Pode ser um abordar porque você gosta para conversar, para tirar uma foto, qualquer coisa. Mas eu acho que é o prende ou solta, né? Prende ou solta. Vamos lá, prende ou solta. Pode ser até uma de zoeira, tá? Não precisa ser não. Tecnicamente. Não, prende ou solta. Prende ou solta. Primeiro, prende ou solta. Conhece? Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz? Acho que eu vou prender. Vai prender? Vou prender. Então a delegada prenderia o Tico Santa Cruz. É maconha que ele tá tatuado? Não sei. Mas enfim, Tico Santa Cruz, se você encontrar a delegada, e volta. Se esconda. Deixa eu ver mais um aqui. Tem problema colocar político? Pode colocar quem você quiser. Isso aqui é o papo. Vamos colocar aqui. Prende ou solta? Super prendo e jogo a chave fora. Presidente da República? Se tivesse... Tem que prender. Então, presidente da República, venha para São Paulo, se esconda também. Vamos ver esse aqui. Prende ou solta, Anitta? Imagina, super solto, e se prender é pra pedir autógrafo. Super solto. Prende pra ficar conversando. Máximo. Não, vou prender pra virar amiga e vou soltar pra ela ficar me devendo um favor. Boa. Prende ou solta? Esse é um MC Sidoca. Sidoca? Olha, eu nem conhecia, né? Então, pra averiguação tem que prender, pra saber quem é. Faria no mínimo uma averiguação pelo estilo. Não, eu não tenho preconceito de estilo, não. É só pra saber quem é mesmo. Só então prende pra averiguação. Prende pra averiguação. Vamos ver mais um aqui. Pegar um...
Mano Brown. Super solto, Mano Brown, não. Mano Brown não merece nunca ser preso. Tem que deixar ele solto pra continuar falando. Se a senhora encontrar o Mano Brown, deixa eu... Solto. Falei, segue a vida. Meu amigo. Deixa eu pegar um legal aqui. Mais um. Ah, boa. Prende ou solta? Puxa, é uma pena, é um colega, mas tem que prender, né? Tem que prender pra ele dar um tempo, colocar a cabeça no lugar. A senhora, no caso, prenderia pra trocar uma ideia com ele? Pra trocar uma ideia, né? Falar, pô, volta pro rumo, né? Nada pessoal, não. Nada pessoal, mais pra ele... Você acha que ele tá um pouco... Não, acho que precisa saber o que tá acontecendo, né? O que desvirtuou tanto assim, né? Não tá bem. Né? Então tá bom. Nada contra... Não, é uma brincadeira, pessoal. Isso aqui é... Eu conheço. Não, imagina, eu conheço. Acho que precisa conversar mesmo. Colocar a cabeça no lugar. Mais uma aqui, a última. Prende ou solta. Essa aqui é uma bandida perigosa aqui, ó. Tiazinha. Tiazinha? Mas prender, ela não é mais tiazinha, né? Eu acho que tiazinha... Não, deixa... Mascarada aí, já foi. Deixa solta, não cabe mais, né? Já passou. Tá prescrito. Tá prescrito. Delegada, muito bom. Bom demais conversar com a senhora. Eu sempre termino a entrevista pedindo para passar um recado para os meus seguidores aí, para a galera que acompanha, que muita gente está estudando para concurso, para entrar na polícia. Qual é o seu recado aí para os futuros policiais, da galera que está estudando? Olha, falar alguma coisa aqui é o seguinte, tem que ser, tudo que você se propõe a fazer, e não interessa o que, né, que assim, que seja do bem, né, faz com o coração, faz de verdade, faz com o coração, porque pode ter certeza, vai e volta coisa boa. Então isso e eu ouvi isso. Não interessa que a minha profissão, infelizmente, né, a gente trate com coisas ruins e às vezes no próprio meio, né, a gente acaba se deparando com alguma situação muito complicada que você não quer fazer parte. Faça o certo, ainda que muita gente fale que é errado, mas faça o certo que o seu coração mandar e faz com o coração, porque só vem coisa boa. E isso eu tô falando assim, depois de 27 anos, mais 50 anos de idade, cada dia mais isso é provado. De coração, vai, faz. Você tem força, você tem disposição, você não tem nada, a sua saúde vai bacana, porque a cabeça tá boa, o coração tá limpo, tá leve, então faz com o coração. Quem estiver estudando para concurso, deseja todo dia ser policial, delegado de polícia, ou para o que você vai prestar o concurso, é pensamento, sabe? Porque o universo devolve. Uma coisa, é meio louco isso, né? Parece você ficar falando de... Não, você fica falando, parece que é livro de autoajuda, mas não é isso. É ter o pensamento firme. Pensou coisa ruim, volta coisa ruim, né? Parece que você fica atraindo. Pensamento gerencia nossas ações. Exatamente. Então pensa, tenta ser a melhor pessoa todo dia quando acorda, coração limpo, mágoa não leva a nada, entendeu? Você guarda ali, ter raiva. Você era feliz hoje, polícia? Hoje eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz com a profissão e com a minha vida, com a vida que eu tenho. E eu sou muito feliz porque eu tenho, assim, fora da polícia, eu tenho 4 amigas, assim, que sabe, assim, que vai todo mundo junto. É família. Eu não tenho mais meus pais, então eu tenho minha irmã lá e as amigas aqui que dão a força para você. E cada uma tem um exemplo de vida, então você aprende todo dia. E a ideia eu tenho que ser uma pessoa melhor. E não acabou ainda, eu acho que eu posso melhorar, acho que eu posso ter um pouco mais de paciência, acho que eu posso diminuir, eu acho que eu posso ser mais, mais tolerante, né? A gente sempre tem que ser tolerante com as coisas, né? Todo dia. Mas para quem estiver no concurso, estudar. Tem que estudar e foco. Eu vou ser isso, porque vai. Muito bom. Tá bom? Obrigado, delegado. Sou eu que agradeço. Foi um prazer, viu? O prazer é meu, tá bom? Pessoal que acompanhou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho. A senhora quer divulgar sua rede social? Pode ser, me segue lá aí. Eu vou deixar o Instagram dela na descrição do vídeo, segue lá, se tiver dúvida de polícia, manda pra ela que ela... pode mandar, lá as perguntas, sempre que alguém, até denúncia já fizeram, né, pelo Insta. Se tiver denúncia, manda pra ela. Denúncia também, manda lá que eu respondo, é sigiloso. Eu tenho uns 2 nomes de procurados nossos lá, eu lembrei de mais um no meio da entrevista que eu vou passar pra senhora. Pode passar, pra gente eu já ponho os perdigueiros e toda a divisão de capturas aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.